Pai amado, Deus querido, amigo Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra, palavra essa que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Fala conosco através da Tua Palavra, Pai. Usa a minha vida, Senhor Deus. Não permita que eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Nós estamos aqui, Pai, para sermos exortados pela Tua Palavra. Colocamos as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo nas Tuas mãos, Pai. Faça conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, baseado nesse texto, o Senhor colocou no meu coração um tema para essa palavra, que tem como nome: venha e veja. Nós vivemos tempo em que muitas pessoas duvidam das coisas de Deus. Muitas pessoas que talvez conheçam você de um outro tempo, muitas pessoas que talvez me conheçam de uma outra história, de um outro tempo, ficam meio que incrédulos quando olham para nós e falam: como pode? Será que mudou mesmo? Será que a vida foi transformada? Muitas pessoas duvidam do agir de Deus nas nossas vidas, vivem imersas no pecado e acham que sempre haverá uma oportunidade para se desvincular, para sair do pecado, para poder se acertar. Mas a realidade é que Jesus está voltando, e nós que conhecemos a Cristo precisamos fazer como esses homens fizeram: propagaram o Evangelho, propagaram o Messias por onde quer que eles andassem. No texto que nós lemos, Jesus chama os seus primeiros discípulos de uma forma muito simples: vem, siga-me, vem, vamos. De uma forma simples. E talvez eu e você, por vezes, por anos, esperamos que um anjo desça. Isso pode acontecer, mas esperamos que algo sobrenatural aconteça, que algo extraordinário aconteça, para que a gente venha ter uma experiência com Cristo. Escuta, você só vai vivenciar algo sobrenatural o dia que você viver uma vida sobrenatural. Você só vai viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida o dia que você se entregar a Ele de uma forma extraordinária. E a palavra extraordinária, ela está dizendo que é algo além do ordinário, algo além do natural. Nós vamos vivenciar, vamos desfrutar daquilo que nós estamos promovendo, daquilo que nós estamos buscando, de acordo com a intensidade que nós mesmos estamos indo. Se você quer vivenciar algo diferente, tenha atitudes diferentes. Não espere vivenciar algo sobrenatural vivendo de uma forma natural. Deus nos enviou Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira você não consegue mensurar. Tal, é tal, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O convite de Jesus
aqueles homens foi simples: venha e veja. Este convite é feito hoje para todos nós, porque talvez você pode olhar para a vida do teu irmão do lado. Talvez vou pegar aqui o Daniel que está à minha frente. Você pode olhar para a vida do Daniel e falar: glória a Deus, eu conheci o Daniel em outro tempo, e eu vejo agora ele prosperando, avançando. Eu vejo ele com uma família estruturada, eu vejo ele superando as dificuldades. Porque escuta, ser crente não significa que nós não vamos ter dificuldades, irmão. Não, é que as dificuldades, as circunstâncias vão ser superadas, porque Cristo está conosco, amém? Não é sobre a ausência de problemas, é sobre a presença de Deus na nossa vida. E aí você vai olhar para o Daniel e vai falar assim: como isso aconteceu? E a palavra de hoje é tão simples quanto essa que eu vou falar agora. É o Daniel fala assim: vem e veja. O Jesus que transformou a minha vida é o mesmo que pode transformar a sua. O Jesus que me tirou da boca do fumo, das drogas. O Jesus que tirou aquele do prostíbulo. O Jesus que transformou é o mesmo. Vem e veja. Está aqui. Vem e veja. Mas escuta, irmãos, para eu ver eu preciso me deslocar. Eu preciso ir. Para eu imergir, para eu viver o sobrenatural, eu preciso de fato estar submerso. Porque eu posso ver de longe e testemunhar o milagre alheio, mas o convite de Jesus para mim e para você: testemunhe do seu milagre, pastor Paulo. Testemunhe do seu milagre. Vem e veja. O Deus que fez comigo, irmão, opera na tua vida. Quantos estão entendendo isso? A pergunta é: o que você está disposta a abandonar, a abrir mão, para viver o sobrenatural de Deus? Quantos de nós estamos dispostos a aceitar esse convite? Escuta, a Bíblia diz que João falou assim: veja, eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, que tira o pecado do mundo. Escuta, isso é tão interessante, porque a Bíblia diz que 2 daqueles que estavam com João já seguiu Jesus. Não esperou nem ele terminar, já começou a seguir Jesus. Eles quiseram ver mais, quiseram conhecer mais. E o convite nessa noite é: venha e veja. Esse é um convite para você crer, meu irmão, que esse cenário, que essa situação pela qual você está passando, ela é nada perto do tamanho do seu Deus. Pare de falar do tamanho dos seus problemas para Deus. Fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Vem e veja o tamanho do seu Deus. É sobre isso. Nós precisamos, irmãos, começar a tomar posse da palavra. Vivenciar a palavra é muito melhor do que apenas conhecê-la. Nós não precisamos e não devemos, irmão, escuta, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e é a palavra de Deus que nos direciona. Mas de nada vai adiantar nos tornarmos catedráticos da palavra de Deus, teólogos de plantão, questionadores, se nós não vivermos sequer um versículo na nossa vida. Vem e veja. O que a Bíblia está nos pedindo, o que a palavra do Senhor está nos direcionando, é que o vem e veja é um chamado para crer. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos imediatamente, não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que diz imediatamente começaram a seguir Jesus. E Jesus, de uma forma intencional, irmãos, nós servimos um Deus que é intencional. De forma intencional, Deus quer transformar a sua vida. De forma intencional, escuta, a Bíblia nos diz assim, que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, sim ou não?
de forma intencional. O diabo quer de fato matar, roubar, destruir. Mas a parte B desse versículo diz que de forma intencional, Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Escuta, de forma intencional, o Senhor quer te fazer abundante, o Senhor quer te fazer feliz, o Senhor quer te fazer pleno de paz, o Senhor quer te preencher da alegria que somente dEle pode nos suprir. Somente Ele pode nos encher dessa alegria. Ele quer nos fazer pleno. Vem e veja, irmão. Pelo amor de Deus, o meu coração tem sangrado. Eu vou abrir o meu coração para vocês aqui. O meu coração tem sangrado de ver tantas famílias lindas que foram estabelecidas por Deus, ruindo por escolhas erradas, por dar muito ouvido a Satanás, quando ele diz que você não consegue, que você não pode. E a Bíblia está nos dizendo: vem e veja, você pode, em Cristo você é mais do que vencedor. Vem e veja, você pode tudo naquele que te fortalece. Vem e veja, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Vem e veja, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem e veja. Aí você ouve isso, e numa segunda-feira, diante do primeiro problema, tu recua. Irmão, nós precisamos tomar posse da palavra. O meu coração tem de fato sangrado, porque até quando você e eu vamos escolher sofrer, quando nós temos um Deus que nos direciona, que está dizendo: filho, venha e veja o que eu tenho para você. É muito grande o que eu tenho para você. Eu estou falando de um plano de vida, de salvação, de vida eterna. Jesus, de forma intencional, olha para os discípulos e diz assim: o que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, onde moras? Aonde o Senhor mora? Olha o que Jesus responde: venham e vejam. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é para que a gente conheça Jesus de fato, para que a gente tenha de fato uma intimidade com Jesus, nós precisamos ir até Jesus. Jesus, Rabi, mestre, aonde o Senhor mora? Vem e veja. Jesus, convida para estar perto. A pergunta é: o que tem te impedido de chegar até Jesus? As dúvidas, o medo, as dificuldades do dia a dia, as pessoas, o receio de, por exemplo, o que vão falar no seu trabalho, agora que você é um crente? Será que é o medo do que as pessoas vão pensar acerca de você? Escuta, abra mão desse medo. Jesus tem uma vida plena, Jesus tem uma vida abundante para você. Por vezes nós nos apegamos a um texto fora de contexto, isso pode se tornar um pretexto. Mas quando nós estamos falando de abundância, uma vida de abundância, irmãos, por vezes o diabo coloca na nossa mente: está falando de dinheiro, está falando... Não, irmão, você vai ser abundante em paz, você vai ser abundante em alegria, você vai ter um casamento abundante, você vai ter um relacionamento com seu filho que é abundante de amor. É sobre isso que eu estou falando. Vem e vejam, Jesus tem isso para você. Abra mão de viver uma vida sozinho, uma vida por vezes isolada. Muitos querem ter provas. Talvez a pergunta desses seguidores de Jesus, desses 2 discípulos, foi para de fato provar aonde Jesus morava. Queria ver o que lhes esperavam. Escuta, vem, vai até Jesus, depois você vai ver. Põe o pé, que Ele vai colocar o platô para você andar. O que tem te impedido de ir até Jesus, irmãos? O que tem te impedido?
Jesus não quer apenas que você ouça falar dele. Operou um milagre na vida do meu irmão. Que testemunho lindo na vida da minha irmã. Que testemunho lindo na vida do meu irmão. Não, amém, irmão, nós devemos celebrar, mas o Senhor quer que você conte do seu testemunho, que você vivencie a plenitude de Deus na sua vida, que você venha de fato testemunhar sobre o que Deus está fazendo na sua vida. O vem e veja de Cristo fala de transformação. É quando você sai de uma circunstância, de uma situação, e por fé, fala, eu vou, de forma imediata. Isso é transformação. Eu quero te convidar nessa noite a se livrar de qualquer tipo de incredulidade. Livre-se da incredulidade. Jesus é o nosso Salvador. Olhem! Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que quer te transformar por completo, aquele que quer te resgatar ao original. Escuta, Deus não errou com você, irmão. Deus não erra. Você é a sublime criação do Pai, filho amado, filha amada, jardim cercado, protegido, regado pelo Senhor. Esse é você, esse sou eu. Mas pastor, eu não estou vivendo isso, eu não estou vivendo isso no meu dia a dia. Escuta, se você e eu não estivermos vivendo da plenitude do Senhor, é porque o pecado nos afastou daquilo que o Senhor tem para nós. Não há outra explicação. Mas com toda a clareza que eu falei agora para vocês, eu vou dizer uma notícia muito boa. Há uma saída. A saber, Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por você e por mim. A Bíblia nos diz que todos pecaram. Escuta, irmão, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos nos reconectar com o plano original de Deus para nós. Se porventura você não está vivenciando aquilo para o qual Deus criou você, você entende o seu propósito, sabe o que Deus tem para você, mas você não consegue viver, escuta, vem e veja, vem até o Senhor. Ele vai hoje te trazer o original, para você viver a melhor fase da sua vida. André, um dos discípulos que ouviram João Batista, ele creu de forma imediata, e a primeira coisa que ele fez foi chamar seu irmão, Simão. Chamou Simão, venha, venha, achamos o Messias. Escuta, irmão, todos os domingos, quarta-feira, todo GC, nós falamos desse ungido, o Messias, o ungido. Ele é o seu Redentor, Ele é o seu Salvador. Vem e veja, usufrua dele. Ei, o Messias foi encontrado. André disse, achamos o Messias, aquele que estabelece a paz. Sabia que no original, a palavra Messias, ele é ungido, o Redentor, aquele que estabelece a ordem e a paz. Nessa noite, o Senhor está estabelecendo na sua casa a ordem e a paz. Se há alguma coisa fora do lugar, escuta, o ungido de Deus está entrando lá agora e está colocando tudo em ordem e em paz, em nome de Jesus. Quero conhecer Jesus. Vem e vejam, venham e vejam. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares.
Vamos, levante sua mão para o céu. Declare o nome que está acima de todo nome. Yeshua HaMashiach. Declare, declare. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Vem, vejam! Eu posso ir além. Você pode ir além. Vem e veja. Em ti não há limites. Não há limites. Vem e veja. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas. Vem e veja. Sua voz. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Se você crê nisso que você declarou agora, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Vem e veja. Venham e veja. Achamos o Messias, ungido, redentor, aquele que estabelece a paz, a ordem, a justiça. Achamos o Messias. E Simão rapidamente o segue e vai ter com Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é mudar o seu nome. Agora você é Pedro. E lá na frente o Senhor vai dizer: sobre o seu nome estabelecerei a minha igreja. Escuta, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. Não tem como nós termos um encontro com Jesus e sair da mesma maneira. Não tem, irmão. Não tem. Se você está da mesma forma, é porque você não teve ainda um encontro verdadeiro com Jesus. Mas nessa noite Ele está dizendo: vem e veja tudo o que eu tenho para você. A incredulidade pode nos impedir de viver imersos na palavra do Senhor, pode nos impedir de receber tudo aquilo que Deus tem para nós. A incredulidade pode fechar os nossos olhos, pode blindar os nossos ouvidos para crer na palavra do Senhor, a palavra da verdade. Mas a fé em Cristo Jesus nos faz mais que vencedores. Nós precisamos exercer a nossa fé, irmão. Precisamos exercer a nossa fé, ter um encontro com Jesus e falar: Senhor, transforma, coloca em ordem, faz de novo se precisar. Nós que cremos no Senhor, precisamos ir até Ele com esse nível de fé. Um Deus que faz de um adicto um voluntário na casa do Senhor. Um Deus que pega alguém desacreditado, que talvez decidiu até se isolar da família, da casa. Um Deus que coloca, por vezes, aquele que se enxergava como menor, como incapaz, aquele que estava imerso num estado de depressão. O Senhor é aquele que tira desse estado, coloca no altar para pregar o Evangelho. Vem e vejam. O Senhor já operou muitos milagres na sua vida. A questão é que por vezes você tira os olhos daquilo que o Senhor já fez na sua vida e coloca os olhos naquilo que você ainda não está experimentando, ou nas circunstâncias, ou nos seus problemas. Nós estamos aqui, irmãos, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, e porque Ele é aquele que ainda opera milagres. A Bíblia nos diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E o que aconteceu com Pedro nessa situação
pode acontecer com você. Venha e veja. Ele vai mudar seu nome essa noite. Ele vai mudar seu nome. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar esse cenário, porque você escolheu ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. E se você está no seu coração com esse desejo, crê, irmão, Ele vai transformar. Ele vai transformar. Mas me chamavam agora de divorciado. Não vai divorciar. Não vai divorciar. Mas me chamavam de viciado. Ei, venha e veja, Ele vai transformar. Vai largar esse vício em nome de Jesus. Ah, mas fui chamado, fui taxado disso, daquilo. Escuta, não é sobre o que dizem sobre você, é sobre o que Jesus, do que Deus te chama. Filho amado, filha amada, assim como Pedro, você vai ter a sua vida transformada, o seu nome transformado. Mas nós precisamos romper com aquilo que nos afasta do Senhor. Nós precisamos seguir Jesus sem reservas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus entregou tudo por nós. Nós não podemos entregar de forma parcial, entregar mais ou menos. Não. Rompa com o pecado e entregue a sua vida plenamente ao Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz, dos versículos 43 a 45. No dia seguinte, Jesus encontra Felipe e diz: siga-me. Felipe, um outro discípulo, imediatamente segue Jesus. E ele não só segue, ele chama alguém, Natanael. Ele chama Natanael para seguir Jesus juntamente com ele. Ele diz: Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. Felipe não perdeu o tempo, escuta, irmão. Felipe não perdeu o tempo de falar do amor de Cristo. Eu imagino que a primeira pessoa que ele encontrou foi Natanael. Mas se ele encontrasse o pastor Paulo, ele ia falar: pastor Paulo, encontrei ali o Messias, vamos. Quando você tem um encontro com Jesus, você não pode se calar. Você não entendeu? Fala de Jesus na sua casa, irmão. Fala de Jesus no seu trabalho. Fala de Jesus na faculdade. Porque talvez você está orando, talvez você está pedindo para as pessoas orarem pelo pai, pela mãe, pelos familiares, pelo marido, pela esposa, pelo filho, mas você mesmo não tem falado do Messias que você já encontrou na sua casa. Então abra a sua boca, como Felipe fez aqui. Natanael, encontramos o Messias, aquele de quem Moisés havia escrito. Fale, não se cale, não tenha vergonha. Nós precisamos falar. Quem encontra com Jesus de verdade não pode ficar calado. Irmão, eu não perca a oportunidade. É festa, eu falo de Jesus. É velório, eu falo de Jesus. Hoje, no velório da irmã Tânia, o Espírito Santo me tocou profundamente para fazer o apelo. 3 pessoas se renderam a Jesus num velório. Vocês não entenderam. No lugar de morte, 3 vidas foram ganhas para Jesus. 3 vidas foram ganhas para Jesus. Aleluia, aleluia. E se naquele momento o Senhor Jesus voltasse, naquele momento, todos nós iríamos ascender ao céu juntos. Porque eu fiz questão, como Felipe. Em outras palavras eu falei: venham e vejam, encontrei o Messias. Aí eu falei para ele assim, ó: abra sua boca se você quiser, meu irmão, e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de Ti. E eles repetiram, pediram para que Jesus entrasse na vida deles. E no final eu perguntei: quantas pessoas fizeram pela primeira vez essa oração? E 3 pessoas, num lugar de morte, aceitaram Jesus e ganharam a vida eterna, irmão. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não pode se calar. Não se cale não, irmão. Não se cale. Há pessoas esperando você abrir a boca para ter a sua vida transformada.
Quem encontra com Jesus não pode se calar. O pecado não pode nos prender, a vergonha não pode nos prender. Se Deus te deu um dom, fale, ore, vai lá, ore, impõe as mãos, ore. Nós temos autoridade dada no nome de Jesus e dada pelo próprio Jesus para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. Só que não se expulsa demônio calado, irmão. Não, irmão, não. Abre a boca. Diga que o sangue de Jesus tem poder. Que o sangue que Jesus verteu na cruz foi que me resgatou das trevas. Comece a declarar, vem e veja. Escuta, abre a Bíblia, fala assim, ó, vem e veja. Esse Deus aqui foi que transformou a minha vida, e vai transformar a sua, e vai transformar a sua. Ele está disponível para você. Vem e veja, vem e veja, vem e veja. Fale de Jesus. Nós precisamos falar. Escuta, é chegado um tempo, irmão, que as pessoas terão como comichão, não irão dar ouvido à palavra de Deus, mas é agora que nós temos que falar mais, não, pode deixar Dani, como diz a palavra, deixa as criancinhas virem, pode deixar, não esquenta não, escuta, fale do amor de Deus, fale o que o Senhor fez na sua vida, porque muitas vezes quando é para falar coisa ruim, as pessoas abrem o bocão. Agora quando é para falar algo bom de Deus, nós somos tímidos. Abra a sua boca, declare, o problema não está no barulho que os maus fazem, não, o problema está no silêncio, que aqueles que conhecem a Deus têm feito, a falta de barulho que aqui aqueles que conhecem a Deus não têm feito, é isso. Nós precisamos falar do amor de Deus. Não se cale, principalmente porque Jesus está voltando, irmãos. Eu não vou me cansar de falar isso, e essa decisão é urgente. Mas olha o que aconteceu. Natanael, Felipe passa por Natanael e diz assim: nós encontramos aquele do qual Moisés escreveu, Jesus de Nazaré, filho de José. Encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Olha o que Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe qual foi a resposta de Felipe? Venha e veja. Felipe não ficou questionando, não entrou em briga, não ficou, não, ele falou: irmão, quer ver? Vem e veja. Felipe não perdeu tempo para discutir, ele simplesmente disse: vem e veja. Quando Natanael se encontrou com Jesus, todas as suas dúvidas caíram por terra. Sabe por quê? Quem encontra com Jesus tem a sua mente aberta e esclarecida. Todas as dúvidas caem por terra, porque Jesus não é um Deus de dúvida, Ele é um Deus de convicção, intencional, de certeza. Os olhos de Natanael se abriram. A Bíblia nos diz na sequência desse texto, que Jesus falou assim: eu te conheci, eu te vi debaixo da figueira, eu conheci na sua intimidade. Jesus está falando aqui: eu conheço as suas emoções. Jesus está falando nessa noite: eu conheço as suas emoções. Eu estou entrando aí, estou visitando as suas emoções. E não é porque você me viu, e não é porque eu estou revelando algo para você, não. É porque eu sou Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Messias, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus que transforma. Natanael se aproxima de Jesus, tem todas as suas dúvidas sanadas, e ele fala assim: tu és o Filho de Deus, tu és a água, tu és, porque a minha alma esperou, tu és a fonte da vida que me
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Vamos declarar então: dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Eu não quero mais buscar, pois só tu és a minha fonte inesgotável. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Se ela te esperou, ela te esperou, que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Só a igreja. Tu és. Vamos, declare isso, só a igreja. Escuta, o convite de Jesus, o convite de André, o convite de Felipe, ainda ecoa nos dias de hoje. Vem e veja. Vem e veja. Qual será a sua resposta a esse convite? Vem e vejam. Venham e vejam o perdão dos seus pecados. Venham e vejam a transformação da sua vida. Venham e vejam a alegria da sua salvação. O tempo está acabando. O tempo está próximo. A volta de Jesus é iminente e cada vez mais próxima. Venham e vejam. Não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer hoje. A Bíblia nos diz no Salmo 34:9: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Venham e vejam. Talvez você esteja com seu coração aflito, talvez cheio de dúvidas, incertezas, mas nessa noite o Senhor te convida a vir até Ele, a aceitar o convite. Venham e vejam o que o Senhor vai fazer
na sua vida. Natanael duvidou, questionou. Pode vir algo de bom de Nazaré? E ele estava falando, questionando o Messias, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, o Messias, o nosso Salvador, o Redentor das nossas vidas, o Salvador das nossas almas. Ele está aqui nessa noite.